Olá pessoal, se você não tem tempo para assistir os podcasts completos, não se preocupe, nós criamos este canal de cortes especialmente para você. Link do vídeo na descrição. Por isso que eu falo que é matemática, porque não importa o que você sinta. Ah, eu acho. Foda-se o que você acha. Bem, então nos Estados Unidos, determinadas fazendas, você chega lá, compra um tigre por $5 mil, entendeu? Tem de monte. Então eles conseguem mandar para vários lugares. E é permitido, a legislação permite. Né? Então é diferente aqui do Brasil. Aqui nós não podemos procriar, não podemos ter. Existe 1000 regras. Não é só no Brasil. O mundo está acontecendo assim. Agora está acontecendo o seguinte. A gente entendeu que dar valor a uma vida é imoral. Colocar um preço. Quando, Igor, dar valor a uma vida, um preço, pode ser a salvação de uma espécie. E é isso onde separa o joio do trigo, onde separa os meninos dos homens, mano. Isso que é a grande dificuldade, que eu sou um cara de conservação. Eu vivo nesse mundo, eu vivo no cara da conservação, eu vivo em todas. Isso é onde está a discussão. A moralidade, o preço. Quanto vale uma onça? Tem que ter valor. Porque se eu tenho uma fazenda e tem 20 onças frequentando minha fazenda, eu sei que eu contribuo com o meio ambiente com X. E a gente não tem que ter vergonha disso. Ao contrário, a conservação é matemática. Conservação é matemática. Eu sinto muito. Eu gostaria que fosse só emoção, coração, e que a gente se jogasse no chão e falasse... Não é. Tio, não é. E isso é duro. É uma lição dura. Por quê? Porque o que nos leva à conservação é o nosso coração. Então, mas aí que entra uma coisa, Richard, que eu queria chegar, que é o seguinte. Nesses lugares nos Estados Unidos, Igor, se você olhar, por exemplo, se juntar todas as araras azuis que nós temos aqui no Brasil, lá fora tem criadores que têm a mesma quantidade que tem na natureza aqui. Não, para, tio. Para, gente. Olha o que a vergonha Entendeu? que a gente passou. Você entendeu? Cianopsita spixi. Spix é uma Que espécie vergonha. Não sei que porra é essa, não. É uma espécie de arara. Essa porra dessa arara só existe em um lugar no planeta. Onde? Na Caatinga, que é o único bioma verdadeiramente brasileiro. O resto, nós temos 6 biomas. Todos a gente divide com alguém. O único que é nosso mesmo é a Caatinga. E a gente tem uma espécie de arara que só vive ali. E alguém levou embora. E reproduziu. Ilegalmente. Levaram embora. Ainda bem. Por quê? Porque a gente deixou de cuidar dessa espécie num momento adequado. Porque é uma lição básica que ultrapassa aquilo que a gente... Por isso que eu falo que é matemática. Porque não importa o que você sinta. Ah, eu acho... Foda-se o que você acha. O que é importante para salvar aquela espécie? Às vezes, tirar os poucos exemplares que tem da na natureza é a salvação daquela porra, daquela espécie. A gente precisa fazer isso. Não importa que você... mas tem pouco. Como é que você vai tirar porque tem pouco? É por isso, seu estúpido, porque tem pouco. É por isso que nós vamos tirar. Porque tem pouco. É um pensamento contrário. E a gente vai botar eles atrás de grades, de jaula, para fuder, nascer exemplares. Desculpa o português chulo, mas é isso que precisa ser dito isso, porque é tão óbvio, cara, que eu fico frustrado como um conservacionista de olhar, meu irmão, essa conversa que a gente está tendo que seria desnecessária. É óbvio. Isso é se importar. O único movimento de coração na conservação é o momento que você fala assim: eu me importo com essa espécie, eu tenho que fazer algo sobre ela. Dali por diante, não significa amor. Significa o que eu tenho que fazer. Matar, morrer. Os 300 de Esparta. É isso.
Então, é que a maioria das pessoas, Richard, não sabe isso. Elas não sabem. Então, por isso que a gente está dizendo o seguinte, que os animais, quando eles vivem em cativeiro, alguns que estão em cativeiro, eles conseguem reproduzir com maior facilidade, eles têm a segurança de estar ali, que o homem não vai lá caçar, e eles vão poder, talvez, alguns exemplares desses, até voltar para a natureza, né? Mas de que forma? Através dessa paixão, dessa coisa de estudar sobre os hábitos deles. Eu fiz uma matéria o ano passado, um pessoal da USP, que está conservando, tem vários lugares onde eles têm alguns animais que chegaram à beira da extinção e que tem lá toda uma segurança em cima deles. Por quê? Porque se deixar lá, que nem ele falou, na Caatinga, você falou dos biomas que nós temos, que são 5, são 6 no total, mas tem 5, apenas um da Caatinga que é brasileiro. Por quê? Porque os outros fazem divisa com a Colômbia, fazem divisa com o Peru, com a Venezuela, enfim. Então, nós não damos o devido valor. Agora, você chega, por exemplo, na Tailândia, por exemplo, você vai ver araras lá, você vai ver um monte de bicho que muitas vezes nós não temos mais aqui. Por quê? Porque tem pessoas lá que se preocuparam em procriar, saber, estudar. Isso aqui reproduz de um jeito ou Inclusive outro. nossos bichos. Como ela, a Sinopsis Spix, que um alemão levou embora. E nós vamos lá para a Alemanha e chupamos a bola dele. Porque ele era, na pior hipótese, o receptador. E fomos lá e falamos assim, manda umas araras para nós. E mandaram as araras para nós. E nós estamos soltando. Agora a pergunta é, isso é a pergunta, será que elas vão sobreviver? Essa era a minha próxima pergunta. O que foi a pressão que exauriu esse recurso? Qual foi a pressão que fez com que essas araras desaparecessem? Era ninho? Era caça? Eu não sei, cara. Eu não sei. Dá pra alguém estudar essa porra? E dar uma resposta antes de soltar e fazer mídia pra TV e parecer bonito que tá acontecendo uma coisa bonita e que não é? Porque o sucesso de uma reintrodução que parece lindo e maravilhoso, soltem uns passarinhos... É o quê? O acompanhamento, brother. Eu quero saber se esse bicho sobreviveu. Isso é que vai fazer a diferença. O resto é só pra mídia. Abrir a jaula. Mas Entende o que eu quero dizer? Entendo. Mano, mas, Gilberto, eu assim, fico doido com isso, cara. você falou que assim, esses animais são retirados, assim, existem casos que os animais são retirados da natureza, procriam e tudo mais, e depois eles até podem voltar para a natureza, né? Você falou isso. raridade, né? Então, pois é. Assim, será que esses animais eles estão aptos a voltar para a natureza? Não, tigres, leões, a gente já ouviu vários relatos, histórias de tentativa de reintrodução. É uma coisa muito complicada. Por quê? Porque o animal ele precisa aprender o quê? A caçar, ele precisa aprender a sobreviver. E com quem que ele aprende? Com seus pais. Uhum. Então não adianta você pegar um filhotinho lá e falar, vou levar ele, vou soltar. Não vai sobreviver, não vai ter essa chance. Inclusive, eu até escrevi um livro sobre isso, há uns 15 anos atrás, chamado Os Animais Vão Salvar a Sua Pele. Ou melhor, o seu emprego. Então eu falo sobre o comportamento de alguns animais, como tigre, leão, chimpanzé, elefante, cavalo, urso. Então eu falo sobre o comportamento desses animais e como eles vivem. Então o que a gente percebe, Igor, é que é uma ilusão. Às vezes, por exemplo, eu postei uma foto do tigre comendo há uns 15 dias atrás, deu mais de 500 mil lá de isso, daquilo, e as pessoas dizendo, por que esse bicho não está na natureza? Solta na natureza. O lugar dele é lá, no habitat natural. Primeiro que todo habitat é natural, né? É um pleonasmo grande. Então, o que ocorre? As pessoas falam umas besteiras, assim, terríveis, porque elas não sabem. Se você pegar um animal, é como pegar uma criança e falar assim, eu vou soltar ela ali para ela poder viver. Ela vai viver? Vai morrer. Então, não tem... É o que o Richard está falando. Não tem aquela coisa de estudo. O que acontece com um animal desse? Bonito, é lindo se falar, vou pegar os tigres e vou soltá-los. Né? O próprio Matheus estava me falando hoje que está fazendo uma comitiva lá e vão pegar 20 tigres e vão levar, parece que para a África, vão devolver lá. Tá, do rei, né? Do rei, isso. E que o cara está custeando tudo isso. Do Emir. No Emir. Não sei se vai ter que continuar dando comidinha na boca. É porque a esposa dele só gosta de leão, não gosta de tigre. Ah, é?
Então são coisas assim. Bebê. Você entendeu? Então a gente vê umas barbaridades, a gente vê umas coisas assim que a gente fala, puxa vida, como é que é isso? Né? Então, existe essa falta de conhecimento. Né? Um animal não tem como ser introduzido na natureza à medida que ele teve o contato humano. Você não está no seu lugar de fala. Ah, Aproveitando essa onda maravilhosa. ah. Eu quero surfar nela, bebê. Surfa aí, surfa aí. Você não está no seu lugar de fala. Você é cientista. Você é técnico. Então cala a boca. Fica quieto. Não fala. Você não está no seu lugar de fala. O lugar de fala não é quem pode estar vivenciando isso, quem tem capacidade para isso. Você tá. Você tá, Igor. Eu não. Não, você tá. Mas eu posso opinar sobre isso. Pode opinar. Você pode falar o que você quiser. Mas você não está no seu lugar de fala. E isso... Como é horrível isso, né? Não é horrível? Eu sou um libertário. Eu quero a discussão ampla. Mas quando censuro você, porque você tem uma opinião diferente de mim, então eu censuro o diálogo. Eu censuro o progresso da nossa sociedade. Que voltou lá, eu falei, é old school, não sei o quê, porque... Cara, a gente foi aprendendo, cara. O lugar Tá de fala aprendendo. originalmente ele é um termo que é para ser usado com olha, eu tô falando isso aqui com conhecimento de causa. Então, não desculpa, é um você não estudou, é um termo. Você estudou? Mas então, mas é o que eu tô Qual é o dizendo. teu conhecimento com bicho? Nenhum. Então cala a boca. Isso é o problema. Isso é justo? Esse é o problema. Isso é justo? Não é justo. Pois é. Então, assim, mas só pra defender porque assim, esse lugar de fala que você tá falando é o lugar de fala que a internet é o termo, é como a internet usa o termo. E você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Que originalmente esse termo ele existiu para que pessoas com uma determinada vivência fossem ouvidas.